Bom dia, meus amores. Bom dia, Aline. Um beijo, minha linda, um lindo sábado. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Presta atenção. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, que a faja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ele dá uma falha quando entra, então eu desligo. Bom dia! Bom dia para a Aline, né? Bom Aline tá ali já. Você sabe que essa noite eu não dormi, mas não foi por algo ruim, tá, gente? Foi realmente porque eu precisei ficar orando e tal, foi uma noite muito especial. E eu acordei com esse louvor. Ele é um louvor muito conhecido, ele é um louvor lindo, ele é um louvor que a gente escuta muito, mas ele tem tocado no meu coração de uma forma diferente nesses últimos tempos, sabe? Porque são tantas as noites que a gente chora, né? Mas ele sempre vem o sol pela manhã. Bom dia, bom dia. É Claire Rocha, né? Bom dia, Claire maravilhosa. Vamos pedir direcionamento para o nosso Senhor e vamos começar, porque hoje tem muita coisa para falar. Vamos lá. Paizinho querido, estamos mais um dia aqui diante da tua presença, Paizinho. Eu entrego a vida de todas essas mulheres que estão aqui, que vão passar por aqui, Pai. A Aline, a Claire, a minha vida, a vida da minha tia, Pai, a casa, as nossas casas, Jesus. Entra, faz morada, Espírito Santo, nos nossos lares, nos nossos corações. Toma a nossa vida, eu declaro, Pai, que nossa mente é sua, nosso coração é seu, nossa boca é sua, e que saiam palavras da sua vontade. Tomar conta desse devocional, Paizinho. Ele é seu e é para sua honra, sua glória. Nos diminua e tu cresças aqui dentro, Pai. E em nome de Jesus eu te agradeço por isso. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Olha só, sem delongas, né? Quer falar alguma coisa, tia? Aquela eu já chego falando, né? Não, eu até ia falar do louvor, que eu também, eu tava até cantando, mas como tem alguma coisa a ver também com o choro dura uma noite, e eu sabe, a mente foi lá para o teu e eu esqueci do que eu tava adorando, mas também tem um louvor que eu conheci hoje cantando ele, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Deixa eu só ressaltar, a Claire é de Balneário, aqui do ladinho, Claire. Muito legal. Legal. Eu sou de Brusque, aqui do ladinho. Muito bem-vinda. Bem-vinda. Ó, que lindo, né? Que lindo. Que delícia. A Mayara vai trazer hoje de manhã um pouco sobre José, né? Mas sabe que eu levantei... Ontem eu cheguei do culto e eu abri a palavra para mim, né? Para ir dormir, né? Fazer uma oração e orar.
E aí me veio muito esse Provérbios, que é um Provérbios bem conhecido, que é o 3:5, que diz assim que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência, sabe? Amém. E aí eu pensei, nossa, e é verdade, porque o confiar no Senhor, ele vai muito além, sabe, do confiar por confiar. Eu fiquei pensando, é verdade, porque às vezes a gente fica ansioso, né? Daí depois a Mayara vai entrar lá no assunto de José, mas aí a gente pensa assim, ó, o confiar. Mas o confiar, tu tem que entregar, ele nem sabe o que vai te esperar amanhã, sabe? Porque se a gente soubesse assim, ó, para chegar lá onde José chegou, ele teve que confiar, porque se mostrasse para ele tudo que ele ia passar, ele não ia fazer. E eu pensei, é verdade. Agora, eu não sabia que a Mayara ia trazer, né? A gente ia falar de José, mas tem lógica, né? Então, confiar o coração ao Senhor, porque Ele é ansioso, nosso coração ansioso, nosso coração às vezes quer as coisas para ontem, e aí a gente vai lá para Eclesiastes, que diz que o tempo de Deus, né? Deus tudo é o tempo de Deus. Então é por aí. Vamos entrar lá no José e depois a gente, se quiser, dar uma passadinha aqui de novo. Amém, amém. E ó, a Claire falou que morou aí do lado da sua casa. E A Cleonice? É a Cleonice, verdade, é a minha vizinha. Bom dia. É que Cleo, assim, a gente não conhece, né? Mas sim, bom dia, minha vizinha, minha ex-vizinha. E olha só, nada é por acaso, né? Então, eu acredito que esse provérbio ele veio para falar muito dentro do que o meu coração arde. Apesar de que a gente conversa assim muito brevemente sobre o que a gente vai falar, porque a gente gosta de estudar, cada uma na sua visão, cada uma no seu entendimento, e trazer para vocês isso, sabe? É uma coisa que a tia gosta muito de ressaltar sempre, né? Somos pessoas diferentes, temos visões diferentes, mas temos o mesmo rumo, né? Então, cada um tem o mesmo propósito, isso mesmo. Então, cada um tem a sua visão de realidade, cada um tem a sua forma de viver, mas no fundo a gente traz o mesmo propósito, o mesmo direcionamento, né? Então, foi muito legal até ontem, vou falar aqui, né, que a tia, depois ela me mandou mensagem, ela falou, eu adorei, a gente trouxe a mesma palavra, mas cada uma na sua visão, e uma foi Marcos, outra foi Mateus, e ali é a mesma história, né? Mas enfim, vamos entrar em José, né? Hoje a gente vai lá para Gênesis 37, tá? E assim, a história de José, ela é muito conhecida. Eu acredito que todo mundo já olhou, já leu, já conhece, né? E a gente vai passar por ela no todo, mas eu quero ressaltar uma coisa. Esse versículo 37, que ele diz assim, o sonho de José. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava do rebanho do seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava muito José, mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhes dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. E eu vou até aí só, tá, gente? Só até o 5. Por quê? O que eu quero trazer? Primeira coisa, José era extremamente odiado. E ali a Bíblia diz que eles não eram capazes, os irmãos dele não eram capazes de dizer uma palavra boa para ele. Então você imagina você viver no meio de 10 irmãos que só querem te prejudicar, só querem te apontar, só brigam, só são ofensivos, ignorantes, sabe? Às vezes a gente reclama de viver com uma pessoa,
Agora você imagina 10 homens que te odeiam, literalmente. E aí, eu imagino, né? José não tinha culpa disso. Porém, o pai dele trazia essa culpa para ele. O pai dele colocava esse fardo em cima do ombro dele, sabe? Porque aqui diz, muito, muito claro, assim, que Jacó amava mais José do que os outros filhos. Então, pensa o peso que José trazia. Pensa a responsabilidade que José trazia. Ele era uma pessoa, muito provavelmente, pelo que eu imagino aqui da história, uma pessoa muito amável, sabe? Um homem muito reto, muito certo. E ele acabava contando para o pai algumas coisas. Então, isso fazia os irmãos dele ficar cada vez mais com raiva dele. E o pai sempre fazia questão de mostrar que José era o preferido, né? E quando a gente sofre com essa dor, né? E os irmãos, preciso só fazer um adendo a essa parte, porque os irmãos, eles viviam em uma dor. Pensa você ser excluído, você ser rejeitado pelo seu pai. Cadê a paternidade que era para ser exercida, né? Não foi. Porque talvez lá no passado de Jacó, ele fez algo e ele se sentia rejeitado pelo seu pai, porque dizia que o seu pai preferia Esaú do que Jacó, né? E ele replicou isso. Ele replicou essa herança, vamos dizer assim, para os filhos, né? Mas, vamos continuar. Era só um adendo nessa parte, tá, gente? Pensa que esses irmãos, eles poderiam ter feito diferente. Eles poderiam ter buscado uma cura no Senhor, eles poderiam ter ouvido que Jacó contava as histórias e ter sido curados, mas não. Pelo contrário, eles se permitiram cada vez mais Satanás entrar na mente e ficar ali, ó, tá vendo? Teu pai ama mais teu irmão. Ó, tá vendo? Ele é o preferido. Tá vendo? Ele é o queridinho. Tá aí, ó, fofoqueiro. E ali vai, né? Então eles odiavam muito. Até o dia que José teve um sonho e contou para eles. Porque eu imagino, eu tenho algo assim, tá? E vamos ver se alguém de vocês aí também tem. Me conta aí nos comentários se alguém de vocês tem. Aquela pessoa que você ama, que você confia, confia entre aspas, né? Que você ama, que você quer dividir os teus sonhos, sabe? Cada coisa que acontece na sua vida, cada detalhe que você, sei lá, que acontece, você quer dividir com certas pessoas. Só que nem todo mundo tá ali para te estender a mão. Então eu imagino que José foi na maior felicidade contar para os irmãos o sonho, porque ele amava os irmãos, porque ele queria o carinho dos irmãos. Mas os irmãos não amavam ele e começaram a odiá-los, a odiar ainda mais ele. E quantos de nós, né, já queima algo dentro de nós? Porque assim, se você nasceu, se você está aqui na Terra, um propósito o Senhor tem na tua vida. Salmo 139. Antes de você nascer, Ele te deu um propósito e você veio para a Terra com um propósito, né? Algo para fazer. E ali, naquele sonho, o Senhor mostrou para José os sonhos do Senhor para a vida de José, não os sonhos de José. Porque, vamos parar e pensar, por que os irmãos tinham raiva dele? Porque ele era preferido? Jacó era um homem de posses. Jacó era um homem muito rico. Então, matematicamente, se o meu pai é rico, se aquele irmão é o preferido, ele pode se tornar o herdeiro, o primogênito. Ou seja, eu fico com toda a herança do meu pai, com toda a herança não, com a maior parte, eu vou, né, mandar na família ser fugiu a palavra aqui, mas enfim, ser a pessoa que vai comandar a família, o chefe, e a gente vai ter que obedecer ordens desse menino. E isso ajuda o meu bem. E é fato isso, porque assim, ó, o pai sempre demonstrou o seu amor mais por ele, sabe? Então, assim, era lógica ali eles olharem e realmente pensar que de fato ia acontecer. Porque o pai já dá uma túnica para ele de preferir. Tipo assim, ó, eu já tô nomeando ele aqui, ó. É ele. A túnica do rei.
Então, assim, ó, realmente os irmãos ficavam frustrados, porque ele demonstrava em todo o tempo que o amor era por ele, que talvez a herança ia ser para ele, né? Ele ia comandar a E família. aí um dia ele chega e conta o sonho ainda, né? Tipo assim, ó, olha o sonho que eu tive, né? Mais abaixo ali, ele sonha e fala, né? E aí eles não têm mais dúvida. Não tem mais dúvida do que ele vai governar eles. Tipo assim, como o mais novo Vai nos ser. dá ordem de como vai ser. Mas aí, sabe o que eu penso? Que quando a gente já vem destinada a algo, E a gente já vem. sabe? Isso já vai mostrando o instinto na gente, sabe? A gente já vai se movendo naquilo ali. Porque eu acredito, se eles não tivessem vendido lá a José, José ia ser. O pai já estava mostrando ali para ele. Só que aí, se tu vai analisar, ele ia ser o governante, porque logo depois ele se torna o quê ali mesmo? Não sei. Governador do Egito, né? Governador, né? Ele ia governar só a família, talvez, dele. Só aquela geração. Exatamente. É onde eu queria chegar. Que aí Deus estava preparando ele para governar algo maior para fora. Sabe? Então, quando a gente nasce, a gente já vem destinado a fazer alguma coisa. Só que às vezes a gente pensa assim que as coisas vêm e atropela, porque eu acredito que ali foi só a preparação de José dentro da casa, junto, para se tornar governador depois, sabe? E uma outra coisa que quando eu estava ouvindo, né, veio da Sofia, esse direcionamento, ela estava ouvindo uma história e a minha cabeça fez assim, né? Se a gente for olhar, o Senhor queria fazer de Jacó um rei. Né? Tanto que ele lutou com anjos, ele foi trocado o nome, né? Foi trocado o nome dele ali para Israel. Então o Senhor queria fazer dele um rei. Só que Jacó queria a primogenitura. Jacó só queria ser o primogênito. Ele só queria a bênção. E de alguma forma, ele foi o líder, ele foi o primogênito, né? Ele cumpriu aquilo na vida dele. Mas ele cumpriu os sonhos dele, não os do Senhor. Por uma ansiedade excessiva, sabe? De aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, ele atropelou tudo e viveu. Então a gente vai lá para Eclesiastes 3. Todas as coisas, sabe? Tem o tempo do Senhor. E assim, ó, é o que a tia estava falando. Ele não deixou de ser o pai de nações, né? Os filhos dele vieram, os filhos dele foram. As nações são nomeadas com os filhos e tal. Ele não deixou de cumprir o propósito dele. Mas o propósito dele foi mais sofrido porque foi dentro do que ele queria e não do que o Senhor queria para a vida dele. E aí José vem e quebra isso. Porque José era um homem amável, era um homem reto, né? Segundo o que a gente lê aqui. E aí José vem e quebra isso. Por quê? Porque ele se permite viver o processo e se permite viver os sonhos do Senhor, não os sonhos dele. E aí ele abre a boca, fala para os irmãos. E assim, você pode pensar e dizer assim, nossa, mas por que José tinha que falar o sonho dos irmãos? Se os irmãos odiavam ele. Mas se ele não tivesse falado, será que os irmãos teriam vendido ele? Não tinha cumprido o propósito. Não tinha cumprido o propósito. Exatamente. Então, ele precisou. Tem coisas na nossa vida que precisam ser arrancadas de nós. Porque senão, a gente é tão teimoso que a gente se apega ao pouco. Bom dia, Rejane! Ai, bom dia, Rê. Ai, deixa eu falar algo da Rê. A Rê foi minha primeira líder.
Ai, eu amo ela. Bom dia, Muito Rê. E aí, bem-vinda, que honra. até me perdi no que eu ia falar. Mas então, tu continua, quando eu lembrar, eu falo. Que eu vou precisar, porque tem coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida, né? Isso. E eu vou contar algo da minha vida que veio, então, enquanto a tia lembra. Em 2016, 2015 para 2016, eu trabalhava nos shoppings aqui em Brusque, né? Tem 3 shoppings de atacado. Gente, na minha mentalidade, eu ganhava, assim, muito bem. E ganhava, tá? Muito bem financeiramente. Era o meu salário que sustentava a casa. Eu viajava, eu tinha uma autonomia no meu trabalho. Então, assim, eu vivia aquela vida dos sonhos, né? De uma mulher independente. E aí, de repente, eu engravidei e eu já não servia mais para o meu trabalho. Porque eu não podia mais fazer feira, eu não podia mais fazer evento, né? Eu literalmente ouvi isso do meu patrão: não, agora você não serve mais. E aquilo foi como uma faca, foi como se tivessem arrancado a minha vida profissional, como se tivessem arrancado a minha identidade de mim, né? E depois, ao longo dos anos, quando a Sofia nasceu, não foi fácil, porque eu passei por uma depressão pós-parto, porque eu me sentia inútil. A gente, quando tem filho, principalmente se a gente não está estruturado emocionalmente, a gente perde a nossa identidade. A gente vive a identidade do filho. Então, eu engordei, eu perdi o trabalho, eu já não tinha mais salário, eu queria comprar uma coisa para ela, eu já não podia, sabe? A gente passou uma das piores fases da nossa vida. E ali, eu vivi exatamente isso que eu estou falando para vocês. O Senhor arrancou, porque eu não sairia daquilo lá. Tava cômodo? Tava gostoso? Por que eu ia sair? Mas se o Senhor não tivesse arrancado, eu não teria tempo para minha filha. Eu não teria tempo para criar ela, eu não teria acompanhado os passos dela. Eu não teria passado pelo processo da depressão pós-parto, não teria feito curso de terapia, né? Não teria buscado autoconhecimento e eu estaria lá trabalhando nos shoppings até hoje. E aí, o que eu ia dizer assim, que aí vem a ansiedade, né? A gente fica ansioso vivendo naquilo, como nós estávamos falando antes ali por que José veio e contou os sonhos, né? Ele estava falando um sonho porque para ele era só um sonho, mas era o sonho do Senhor. E aí, às vezes, a gente fica numa redoma, como você estava, ou eu já passei pelas minhas também, e a gente fica ansioso vivendo aquilo ali, sabe? Dá uma ansiedade porque a gente acha que aquilo ali ainda é o certo, sabe? Mas, de repente, Deus te dá um direcionamento, porque, assim, ó, nada é em vão. Eu acredito, assim, que as nossas histórias é para mais longe, sabe? Como eu disse ali antes, a gente já nasce com um propósito e a gente vai se desenvolvendo dentro daquele propósito, mesmo a gente não percebendo, porque José não percebia. Por isso que ele falou para os seus irmãos os sonhos. Mas aí tudo coopera, né? Diz a palavra do Senhor, tudo coopera, porque ali o pai dele já estava dando uma túnica para ele. Porque talvez o pai dele nem tinha noção, e não tinha noção mesmo, né? Porque ele ficou muito mal, assim, o filho tinha morrido, né? Mas ali o pai já estava nomeando o filho como isso, sabe? Então, assim, tudo coopera para os planos do Senhor. Exatamente. E esse é um outro ponto que eu acho assim, muito interessante a gente falar. Porque José, indo mais para frente da história, né, ele precisou passar por tudo isso, ele precisou ser vendido, ele precisou sofreu muito, muito. Mas ele nunca murmurou, reclamou. Ele confiou no Senhor a todo momento. Ele sempre honrou, ele sempre falou, né? E é o que a gente estava falando na música hoje, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que a gente passe por milhões de necessidades, que a gente perca a nossa identidade, que a gente vá para um estado depressivo, que a gente passe, sei lá o que passou, você está passando na sua vida. Mas se alegre no Senhor.
Porque hoje em dia as pessoas só se alegram com a graça do Senhor. Mas ele não deixa de ser Deus nos dias bons ou nos dias ruins. Ele não deixa de ser Deus. Ele vai estar no teu barquinho, provando a tua fé, provando que você já merece, porque a gente quer aquilo. Mas será que a gente está merecendo aquilo? Será que realmente eu quero viver? E às vezes eu acho, Mayara, que assim, ó, a gente já tem uma... pensa que a gente já está com a nossa identidade formada. E não, às vezes o teu propósito de passar por uma depressão, ou sei lá, é para realmente a gente se encontrar com a nossa verdadeira identidade de filhas, sabe? Exato. Filhas amadas do Senhor. Por quê? Porque enquanto a Mayara estava lá no auge do estrelismo, tu disse, eu brilhava lá para o mundo, e não era isso que o Senhor queria. Tu ainda não tinha tua identidade em Cristo. Exatamente. Mas aí, por tu ter passado tudo que tu passou, aí tu começou a ver quem tu é em Deus. A filha amada que tu é em Deus. Então, às vezes não, quase sempre acontece isso pra gente tomar consciência, pra gente realmente saber que a gente é filha do Pai. A nossa verdadeira identidade, como tu falou lá do Salmo 139, sabe? A gente já veio gerado com propósito, só que as circunstâncias aqui vai todo o tempo nos tirar o foco daquilo que realmente a gente é, da nossa verdadeira identidade, daquilo que a gente veio para fazer. Então, tudo coopera também para nos tirar. Com certeza. Sabe? Com certeza. E aí, quando a gente... E como é ruim, como dói, porque a gente sempre fala que o nosso despertar nos dói, sabe? Dói muito. A gente sabe das nossas dores para nós olhar para nós e dizer, ai, realmente eu não sou assim. A gente não aceita. A Mayara não aceitou. Primeiro, perdeu o emprego que ganhava muito, né? Perdeu o emprego, teve uma filha, né? E aí isso vira uma confusão. Mas é aí que Deus vem e te diz, ó, eu tô forjando a tua verdadeira identidade. Confia. A confiança. Porque se eu não tirar, você não vai sair daí. Não, porque o nosso eu, o nosso ego é o que a gente quer. É o que a gente quer. A gente quer estrelismo, a gente quer isso aqui que tem. É o que a gente vive aqui, né? Mas é o que é apresentado para você. Mas Deus nos tirou para fora. Exato. Para nós ver a nossa verdadeira identidade, sabe? Lá, a Regiane colocou ali, muitas vezes precisamos passar por esse processo para o Senhor fortalecer nossa envergadura, para que sejamos preparados para aquilo que Ele tem realmente para nós. Exatamente, Regiane. E assim, a gente é alimentado, a gente é forjado, né? Principalmente nós mulheres. A gente está perdendo a nossa identidade de mulher. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem que ir para o mundo, que a gente tem que ganhar, que a gente tem que ser um homem. E com isso vai perdendo a identidade. Se a gente perde a identidade, se Satanás afeta a nossa identidade, ele afeta a identidade do homem. Sim. E se ele afeta a identidade do homem, ele destrói família. E se ele destrói família, ele destruiu o primeiro ministério do Senhor e ele consegue acabar com tudo. Exato. Então, pare e reflete o quanto você precisa viver o propósito no Senhor. Mas é um dia de cada vez. José se tornou imperador, acho que ele já tinha 30 anos, se eu não me engano. E governador. Governador, né? Ele já tinha, se eu não me engano, era 30 anos. Mas olha quantos anos ele sofreu. De 17 aos 30, vamos contar ali, são 12, né? Às vezes a gente fica tão ansioso para viver aquilo que o Senhor tem na nossa vida, que a gente para de aprender. E todo o processo que a gente vive é para o nosso aprendizado, sabe? Então, engole o ego, mata o ego, é um leão por dia, gente. Porque a gente tem uma raiz humana dentro da gente e a gente precisa mortificá-la todos os dias. O ego, a luxúria, a avareza, a gula,
sabe, você precisa matar tudo isso todos os dias. A Claire, sou grata a Deus por tudo que Ele fez e o que Ele vai fazer. Nunca imaginei na vida que Deus daria a oportunidade de conhecer os Estados Unidos. Amém, Claire, Ele vai te dar muito mais. E eu fugi o que eu ia falar agora, mas bora. Mas então, tá. O que nós aprendemos com a história de José, né? Que Deus vai nos levar a viver o nosso propósito. Vai. E dói. Viver o propósito dói, mas é prazeroso, sabe? A gente saber que a gente tem um coração que realmente está alinhado com o Senhor. Vai doer, mas é necessário. É necessário, porque a gente tem que se reconhecer como filhas do Senhor, né? Então, era isso. E ó, o Senhor, lembrei o que eu ia falar, Ele não deixa de ser Deus. Então, não é só quando Ele está te dando graça que você vai honrá-lo, que você vai louvá-lo. É todos os dias. Porque se Ele permite, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os dias turbulentos, os dias de tempestade no mar, você vai ter certeza que Ele está no teu barquinho. Agora, nos dias de glória, você pode esquecer Ele. Nos dias da graça, você pode esquecer Ele. Então, cuidado. Cuidado, porque aquilo que você deseja pode afetar o seu coração. Guarde o seu coração, guarde a sua mente no Senhor. Porque você está sendo forjada para quando chegar lá, você não esquecer dele. Ele nunca prometeu, Jesus nunca prometeu pra gente que seriam graças, que a gente teria muitas graças na vida. Não. Ele falou que o caminho a portinha era pequena e estreita. Salvação. Salvação. Aqui diz assim, ó, então eu vou ler o Provérbios 3, 5 em diante, diz assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Sabe? Então, assim, a gente não fique se apoiando na nossa inteligência, na nossa capacidade, porque eu faço, porque eu sei, porque eu consigo. Se você faz, Ele não faz por você. Daqui a pouco Deus arranja uns irmãozinhos aí e te vende, né? Porque como foi lá na história, né? É quando Deus Ele tem um propósito para cada um, é Ele que governa, é Ele que faz. E é isso, Deus é maravilhoso, né? Deus exatamente. Vamos orar? Vamos orar. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, nos chegamos diante da Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez, Senhor. O Senhor tem nos concedido esta manhã, Senhor, de devocional. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, porque ela vem sempre dando a nós direcionamento, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que nos direciona, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela essa palavra, Deus, que cada mulher possa ter sentido, Senhor Deus, que veio de Ti, Senhor. Que nós viemos viver o nosso propósito aqui na terra, Senhor. Que tudo é o Teu tempo, Senhor. E que mesmo em meio a dores e meio às lutas, Senhor, que a gente venha compreender, Senhor, que há algo muito maior, Senhor, da parte Tua, Senhor, para nós viver nessa terra, Pai, como filhas do Senhor, mensageiras da palavra do Senhor. Ô, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, Senhor, cada família, cada mulher, Senhor. Que o Senhor enche da Tua presença, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos discernimento, Pai. Ô, Senhor, faça de nós mulheres sábias, Pai. E que nós não venha se apoiar, Senhor, na nossa inteligência, Senhor, ou nas nossas mesmices, Senhor, mas sim em Ti, Senhor. Deus, nós queremos confiar em Ti a cada dia, a cada passo que nós der, Senhor. Que seja da Tua provisão, Senhor, que seja de Ti, Senhor. Deus querido, fica conosco nesse dia, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Que o Senhor chegue com um bálsamo na casa de cada uma de vocês, trazendo refrigério a essas dores, mas trazendo consciência de que Ele está dizendo, confia em mim. Amém.
Amém. Beijo, até amanhã, às 7. Amanhã às 7. E para quem ainda não está no nosso grupo lá do WhatsApp, a gente tem um grupo onde a gente compartilha mais coisas. Eu vou deixar nos stories hoje aqui, tá bom? Amém. Um beijo e até amanhã. Com Deus.